Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade em voltar a esse lugar essa noite. Estou muito feliz, apesar do frio, estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Faço das minhas palavras o que eu falei no culto passado, quando estive aqui, que é sempre uma alegria estar juntamente com o pastor Gilmar e sua esposa, nossa irmã Rejaneide, como também tive muita amizade com seus filhos, Samuel, Kézia, a Sara bem depois, por bênção de Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse casal. Esse casal, eu disse aqui no culto passado, por onde eles passam, a igreja é abençoada. Aleluia. Por onde esse casal tem passado, eu tenho visto a igreja prosperar, o povo prosperar. Aleluia. Por que isso acontece? Porque o pastor Gilmar e a Rejaneide são pessoas de oração, pessoas que intercedem a Deus pela sua vida e pela nossa vida. E o tempo que passamos congregando junto ali em Janguiaracati foi bênção, irmãos. Minha casa foi abençoada, o meu lar foi abençoado, os meus filhos foram abençoados. Irmão, Deus se fez presente na minha casa. Eu tenho certeza, irmãos, que as bênçãos que aconteceram no passado também acontecem no presente. Porque o nosso Deus não mudou. Não é fácil pregar diante do pastor Gilmar, e muito menos diante da Maria Janeiro. Que eu costumo dizer que diante da Maria Janeiro eu vou ficar Santa Corina e bate palma. Maria Janeiro, uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma chamada da palavra, da pregação. Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Muitos amigos, muitas pessoas conhecidas aqui. É muito bom estar em casa, Estamos congregando ali uns dias ali na nossa sede, no Belenzinho. Emprestados de lá. E o nosso pastor trouxe uma palavra no domingo, irmãos. Uma palavra tão simples e objetiva, que naquela palavra que ele trouxe ali naquele tempo que ele pregou, 17 pessoas aceitou Jesus como seu Salvador. E muitas das vezes, irmãos, a palavra que muda a vida da pessoa. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo. Em uma das cartas de Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, como é um culto de ensino, eu quero que os irmãos ouçam aquilo que Deus tem para falar com os irmãos nessa noite, Estamos adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu vou ler para nós ganharmos um pouco de tempo, irmãos? Porque o pastor José Roberto sempre fala: você tem todo o tempo do mundo, desde que não passe de 5 para as 9. É isso aí. Ele fala, irmãos. O pregador chegou no púlpito e ele fala: pastor, quanto tempo tem? Você tem todo o tempo do mundo, desde que você não passe de 5 para as 9, ou 5 para as 8, que é o horário que tem. Então, o pregador não fica ciente que passou aquele horário, ele tem que sentar e entregar o microfone, Nós tínhamos um pastor no nosso setor aqui que ele fazia diferente. O pastor Gilmar lembra muito bem. Ele colocava a igreja em pé, irmãos. Sim, colocava a igreja em pé. O pregador não parasse, ele chegava na igreja de pé, irmãos, de pé. Aí o pregador, irmãos, já fica sem jeito, Ou ele entrega, ou ele entrega. Fica sem opção. Mas aqui não, aqui, graças a Deus, nós aprendemos assim, Nós aprendemos assim, e nós gostamos de respeitar, porque amanhã os irmãos trabalham, eu também trabalho, tem muitos irmãos que acordam cedo. Você pastor, eu acordo 3h30, pastor. O pastor José sempre fala, irmãos, que ele fica tão preocupado com a igreja. O pastor José Leco, irmãos, ele fica tão preocupado com a igreja, que irmãos, a minha preocupação não é comigo, porque amanhã eu vou dormir até 10 horas, eu não trabalho mais. Mas a minha preocupação é com vocês. Amanhã tem irmãos que levantam 2, levantam 3, levantam 4, levantam 5. Então, irmãos, o nosso horário é tal horário. Não passa desse horário. Irmãos, e lá não passa mesmo. Não passa. Viu? Não passa. Graças a Deus, o nosso pastor tem nos ensinado
esse ensinamento tem corrido para os nossos setores, né, irmãos? E muitos pastores têm aprendido da forma correta, porque muitas das vezes o culto acabando 10 horas, 11 horas da noite, outro dia o irmão vem para a igreja, irmãos. Então é bom ter referência, né? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo número 2, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, oração, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Amém? Você vai esse versículo aqui. Eu estava meditando nesse versículo, irmãos, e confesso para os irmãos que me trouxe uma preocupação muito grande, porque quando se fala em culto de ensino ou culto de doutrina, poucas pessoas gostam de estar na igreja, poucas pessoas gostam de vir para a igreja. Por que está acontecendo essa dificuldade hoje? Porque a exortação, muitas das vezes, é uma correção que nos traz tristeza momentânea. Porque se muitas das vezes a palavra vem ao meu encontro e ao seu encontro, e nós estamos indo para caminhos diferentes, com certeza a palavra irá me corrigir. Ela vai me colocar no caminho de volta. Então o culto de ensino é um culto onde nós podemos caminhar pelo caminho certo. Eu comecei a observar assim, falei, Deus, pregar, exaltar, não está sendo fácil, porque muitas das vezes a exortação, ela não é bem recebida. Passamos por várias igrejas, dirigindo igrejas aqui no setor, e eu tenho observado isso. Muitas pessoas não gostam de ser exortadas, mas nós que estamos na presença de Deus, nós que estamos adorando a Deus, a Bíblia nos diz que a correção, ela vai nos edificar. E essa edificação, irmão, é para colocar você pelo caminho. Se eu estou andando por um caminho diferente, quando o pastor prega, quando o irmão prega, quando a irmã prega, essa palavra, ela vem de encontro ao meu coração, ela entra no meu coração, e quando eu começo a fazer alguma coisa errada, logo vem na minha mente a palavra que ouvimos dentro da igreja. Essa é a exortação correta. Então, Paulo diz, olha, eu exorto, eu ensino, eu admoesto a igreja para que tenham em tudo, façam súplicas e orações. A oração, irmãos, é algo difícil hoje. Meu Deus do céu. Passamos por uma congregação aqui do setor que eu sempre falava que quando você vai fazer uma festa, né? Tem muitos irmãos aqui que já me conhecem. Quando você vai fazer uma festa, pastor Gilmar, se você falar para o crente, para o irmão, olha, amanhã nós vamos sair daqui 4 horas da manhã para ir para um acampamento, né? Lá vai ter futebol, vai ter piscina, vai ter brincadeira, vai ter não sei o quê. Irmãos, pode ter certeza, tem crente que não dorme. Tem churrasco. Churrasco. Tem crente que não dorme, irmãos. Por quê? Para alegrar o nosso coração, o nosso eu, nós achamos facilidade em fazer essas coisas. Mas Paulo diz, olha, eu quero exortar vocês, antes de tudo, que tenham preocupação em orar. A oração, irmãos, ela move tudo. Vou repetir para os irmãos ouvir. A oração, ela move tudo. Não tem nada impossível para Deus através da oração. Porque a oração é um canal, é um caminho
por tanto obstáculo. Ixi, é verdade. O primeiro obstáculo é essa laje. Quem consegue transpor essa laje? A oração consegue transpor essa laje. Então a oração do crente fiel, ela é poderosa, irmão. Se você soubesse o poder da sua oração, se nós soubéssemos o poder da nossa oração, nós orávamos mais. Aí eu comecei a meditar nesse texto, falei, Deus, me ajuda, Senhor. Porque a oração e a súplica, ela tem que ser do coração. Glória a Deus, aleluia. Do coração. Porque não adianta, irmãos, eu orar e a minha oração não subir. É perda de tempo, irmãos. Não adianta eu ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias orando, se a minha oração não tem um objetivo, não tem um fundamento. Viu? A oração, ela tem que ter um fundamento. Então, mas olha, a súplica e as orações, as intercessões, as ações de graça, não é só por você, não. Tem pessoas, tem crentes, tem irmãos, tem obreiros que são arrogantes, irmãos. Não, eu só oro por mim. Não, a oração, mas olha, a oração é por todos os homens. Mesmo você não gostando, você tem que orar. Eita, é verdade. Glória a Deus. Mas pastor, eu vou orar para o meu inimigo? Sim. A Bíblia manda. Orar porque eu não gosto, pastor? Sim. Quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa oração, ela é ouvida. Mas para que a nossa oração possa ser ouvida, primeiro eu preciso consertar o meu altar. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E consertar o altar não é fácil. Você acha que é fácil consertar o altar? Não. Tem gente, irmãos, que dobra o joelho e fala, Jesus, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me dá, que o Senhor me dá, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero. Irmão, você vai orar nada da sua vida assim, irmãos. Vai orar nada da sua vida. Porque se não tiver um conserto do altar, a Bíblia diz que essa oração é em vão. Ela não chega. Mas quando eu me apresento diante de Deus, quando eu vou me apresentar diante do Senhor, primeiro eu tenho que consertar o meu altar, pedir misericórdia para Deus, pedir perdão pelos meus pecados, pelo nosso pecado, para depois oferecer a minha oração a Deus. Porque a oração não vai chegar lá em cima. E quando a oração, ela é uma oração de conserto, pode ter certeza, a Bíblia que diz que tudo que você pedir, o Pai ouve e responde. Tudo que você pedir, o Pai ouve e responde a sua oração. Mas se for aquela oração que fica vagando dentro do ambiente, ou oração que não tem força para passar pela laje, ou oração que não tem força para passar pelos ares, uma oração que não tem força para passar pelas potestades do inferno, nas regiões celestiais, uma oração que não tem poder, irmãos, para levantar Deus do trono, essa oração precisa de conselho. Que a oração do crente levanta Deus do trono, irmãos. Mas para levantar Deus do trono, essa oração tem que ser uma oração consertada. E de que forma consertando essa oração? Paulo diz, olha, essa oração que vocês fazem, que nós fazemos, tem que ser para todos, pelos reis e pelos que exercem autoridade. Tem muitas pessoas que não gostam do presidente, sim ou não? Sim. É você obrigado a orar por ele. Precisa. Deus pode salvar. Tem muitas pessoas que não gostam do governador.
mas você tem que orar por ele. Tem muitas pessoas que não gostam de um amigo que trabalha na empresa ao seu lado. Tem, mas você é obrigado a orar por ele. Aleluia! Tem muitas pessoas que não gostam, irmãos, de um parente, de um irmão, de uma irmã, mas você é obrigado a orar por ele. Porque quando eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, essa oração, ela não fica parada dentro do ambiente. Essa oração tem resultado. E a oração que tem resultado é aquela que move a mão de Deus. E Paulo diz, olha, quero dizer para vocês, para que vocês possam ter uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Nosso irmão passou aqui antes, contou um testemunho que estava preocupado com o cartão, sim ou não? Sim. Honestidade. Entendeu? Honestidade. Mas Deus, através do quê? Da sua oração. Procurou o pastor? Vamos orar. Porque Deus vai entrar com a solução. Eu creio. E a solução, irmãos, ela vem. Aleluia! Porque ele disse aqui nessa noite que Deus moveu a água. Deus moveu o ambiente. Quando ele pensava que não era, quando ele pensava que era, aconteceu o milagre de Deus na vida dele. E é desse jeito que acontece. Então não tenha medo, irmãos, de procurar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Para que você possa ter uma vida tranquila, sossegada, viu? Uma vida de honestidade. Que não é fácil a oração. A oração é difícil, irmãos. Se orar fosse fácil, a igreja vivia repleta de pessoas orando. Mas a oração, ela tem muitos obstáculos. Nós não temos tempo para falar sobre os obstáculos. Depois você volta. A porta está aberta. Nós não temos tempo para falar sobre os obstáculos. A oração tem muitos obstáculos. Hoje, um dos obstáculos se chama cama. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, uma caminha nesse frio, um sofá, um cobertor, uma TV, uma pipoquinha quentinha, um cafezinho. Não tem coisa melhor. É um obstáculo, irmãos, a oração. Mas para que eu possa receber de Deus alguma coisa, eu preciso me sacrificar. E o sacrifício não é fácil. Não é fácil. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Porque você deixou a sua casa. Você deixou o conforto do seu lar. E veio ouvir a voz de Deus. Então se você entrou aqui nessa noite, muitas das vezes com um problema, que você acha que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqui tem o remédio para você. Aqui tem a solução para a sua vida. E a solução é orar. Pastor, mas eu não sei orar, pastor. Eu não sei nem como começar a orar. A oração ela é muito simples e fácil, irmão. Desde o momento que você adora o seu joelho, ou sentado, ou em pé, como você estiver, e você deixa o Espírito e começa a falar com Deus, a sua oração, ela vai caminhar até o céu. Então não se preocupe com a adversidade, que eu não vou falar hoje. Mas pode voltar a ter. A adversidade, ela traz empecilho na oração. E um dos empecilhos hoje que está acontecendo nas igrejas
se chama trabalho. Verdade. Trabalho, irmãos. Porque nós que somos trabalhadores, nós que somos funcionários, temos um compromisso. Muitas vezes colocamos o empecilho no trabalho. Aí para mim não dá, eu não posso, eu não consigo, é aquilo, outro, aquilo. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que nós temos que deixar todo o embaraço, tudo aquilo que me impede de estar na presença de Deus. É verdade. E quando eu deixo tudo isso, mesmo chegando na igreja, no amém, Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu sacrifício. Deus está vendo a sua honestidade. Aleluia. Deus está vendo e contemplando o desejo do seu coração em estar na casa do Pai, adorando e exaltando a Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, a oração, o desejo e a vontade tem que caminhar juntos. Tem que caminhar juntos. E Paulo diz, olha, não adianta você querer somente para você, não. Porque há um só Deus. Há um só Deus. Não tem dois deuses. Aleluia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Glória a um Deus. Deus. Aleluia. Porque há um Deus, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador está com a igreja. Vocês vão saber que tem muitas pessoas que não pedem mais para o Espírito Santo, irmãos. Meu Deus. Vocês vão saber que tem muitas pessoas que não pedem mais para o Espírito Santo. Tem pessoas que muitas vezes as suas palavras não conseguem mais orar. E a Bíblia diz que nós temos que pedir intercessão para o Espírito Santo diante de Deus nas nossas orações. Aleluia. E quando eu peço ajuda para o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que Ele é sábio em chegar diante de Deus com o pedido correto. Porque se a minha oração não tem um objetivo, se a minha oração não tem um fundamento, Ô, glória, é verdade. como é que eu vou alcançar as bênçãos de Deus? É verdade. Fica impossível, irmão. Meu Deus, me ajuda, Pai, me ajuda. Fica impossível. Essa semana eu estava passando pela BR-116 e ali vi uma cena que me cortou meu coração. E muitas vezes nós temos que estar preparados, irmãos, para ir para o céu a qualquer momento. Um rapaz foi atravessar ali a rodovia BR-116 e acabou sendo atropelado ali por uma carreta. E passamos ali logo em seguida e vendo ali aquele corpo ali estendido ali no meio da BR, eu comecei a pensar na família. Eu comecei a pensar no filho. Eu comecei a pensar na esposa. Eu comecei a pensar no sofrimento dos parentes daquela pessoa que estava ali. Mas a minha preocupação maior foi: Deus, será que este homem estava na tua presença? Porque o caminho, irmãos, eu disse para os irmãos aqui, o caminho de Deus ele é perfeito. Não adianta eu querer chegar no céu por um caminho diferente, não vai chegar, irmão. Somente um caminho para chegar no céu, e esse caminho se chama Jesus. Não adianta eu ir aqui, eu ir ali, eu ir para não. O único caminho para
chegar ao céu é somente Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se nessa noite você está desanimado, se nessa noite você está triste, abatido, saiba de uma coisa: vai orar mais, vai clamar mais, vai pedir a Deus mais. Oh, Deus, me socorre, porque a oração, ela vai mudar a sua situação. Mas é a oração correta, irmão. Não olha errado não, pelo amor de Deus. Me faz lembrar da minha tia. Ô tia, é viva até hoje, já tem uns 90 anos já. Ficou uns 30 e poucos anos orando: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Mas me batiza dentro da minha casa, para ninguém ver eu falar em língua estranha. Tinha vergonha. E a oração dela é essa, irmão. Todo dia: Jesus, eu quero ser batizado aqui dentro, aqui para ninguém ver, Jesus. E orou 1 ano, orou 2 anos, orou 10 anos, orou 20 anos, orou 25 anos, orou 30 anos. A mesma oração. Aí Jeová fez uma surpresa para ela. Oh, irmãos, dia de segunda-feira, greve de ônibus. Giovanni Gronchi lotado, pastor de Magoés da igreja de Paraisópolis. Ela morava ali no Paraisópolis, nos anos 80, 90, né? 90. E ali, irmãos, quando ela subia para ir trabalhar, aquela Giovanni Gronchi parecia que tinha acabado um jogo de São Paulo e Corinthians no Morumbi. Tinha tanta gente naquela rua que ela achou impossível ir trabalhar. Mas ela foi para o ponto de ônibus. Mal ela sabia a surpresa de Deus. Mal ela sabia a surpresa de Deus. E era daquele ponto lotado de gente. Ela começou a falar: Deus, como é que eu vou fazer para chegar no trabalho? E ali naquele ponto ela começou a orar a Deus, irmãos, intercedendo a Deus. Ela foi tão cheia do Espírito Santo. Quando ela colocou o pé na porta, o pessoal empurrando ela entrou dando glória, aleluia, falando ministério, falando em língua estranha. Jesus batizou ela entrando dentro do ônibus. Passou a catraca falando em língua. O cobrador não entendia nada, aquela gente tarada ficou lá atrás falando em ministério, dentro do ônibus, no meio do povo incrédulo. Ora certo, peça certo, e você vai ver a mão de Deus sobre você. Amém? A oração tem poder. A oração muda a situação. A oração muda a vida. A oração transforma a vida. A oração salva a vida. A oração tira a alma do pecado, coloca dentro da igreja, dá um banho, lava ele e coloca aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nessa noite receba essa palavra e vamos continuar adorando e exaltando o nome de Deus.